A economia americana está apresentando indicadores mistos durante o ano de 2023. De um lado, o mercado de trabalho aquecido gerando cada vez mais empregos, enquanto do outro, diversas notícias sobre uma recessão inevitável na economia americana. E, em meio a tudo isso, a bolsa americana já subiu quase 10% desde o início de 2023 até o momento desse vídeo. Mas uma pergunta que muitos estão se fazendo nesse momento é: será que agora é hora de você começar ou investir bastante na bolsa americana? Ou é melhor esperar uma possível recessão que venha a acontecer? Nesse vídeo aqui eu separei os principais indicadores da economia americana de uma forma bem simples para que todos vocês possam entender. E com esses indicadores a gente vai tirar a conclusão se agora seria o ideal momento para você começar a comprar ou investir com mais força ou segurar um pouco seus investimentos. Dessa vez eu vou fazer bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Eu separei os principais indicadores e vou colocar aqui se ele é bull market ou bear market, cada um desses indicadores. Então quando eu colocar esse símbolozinho aqui que é referente ao bull market, isso quer dizer que a economia do país e o mercado como um todo está expansionista, ou seja, está crescendo. Ou seja, você teria um otimismo em relação aos dados econômicos. Boas perspectivas aí de crescimento e principalmente o mercado de ações subindo. A relação do touro com o mercado expansionista se dá quando o touro vai de certa forma atacar, ele começa de baixo para cima, por conta disso. E quando eu mostrar esse símbolo aqui, que é referente ao bear market, é ao contrário, seria relacionado a uma economia, ao mercado como um todo em declínio, em queda. Então seria pessimismo em relação aos dados econômicos, perspectivas de desaceleração econômica e o mercado de certa forma de ações caindo. E a relação do urso com o bear market, que é basicamente o mercado de baixa, é porque quando o urso ele vai atacar, ele começa de cima para baixo. É importante destacar aqui para vocês, antes de mostrar os indicadores, que o bear market, que é o mercado de baixa, ele sempre acontece em momentos espontâneos da economia e sempre vai continuar acontecendo. E o que você pode observar nesses gráficos aqui do bear market, que são as quedas da bolsa americana, é que normalmente eles acontecem num curto espaço de tempo se relacionado, se comparado com o mercado de bull market, que é o mercado de alta. Então você teve momentos aqui de quedas de 33% e depois altas de 500%, quedas de 49% e depois altas de 100% em períodos maiores. Só que você tem que entender aqui que no final da soma de tudo você tende a sempre sair ganhando, mesmo com essas quedas em períodos curtos que a gente tem ao longo dos anos, como vocês podem ver aqui na valorização da bolsa americana ao longo dos últimos anos, desde que ela começou a ser negociada. Vamos começar com o primeiro indicador aqui, que é referente à inflação. Como vocês podem ver aqui na imagem, a inflação em julho de 2022 ela atingiu aí um pico de 9,1%, o nível mais alto desde 1982. E aí depois começou a cair bastante nos últimos meses, atingindo atualmente agora seus 5% em abril de 2023, o que é um bom sinal aí de decréscimo da inflação e uma melhora da economia. Para vocês terem uma ideia melhor, é interessante a gente comparar também a inflação com o crescimento salarial. Em preto você tem aqui a inflação ao longo dos últimos meses, desde 2020 até o momento, e em azul você tem aqui o crescimento salarial. Vocês podem observar aqui que entre 2021 e 2022 a gente teve uma inflação superior nos Estados Unidos ao crescimento salarial, o que dá um poder de compra menor para a população de lá. Mas que de certa forma isso começou a se inverter agora em março de 2023, onde você tem um crescimento salarial maior do que a inflação. Mas como a inflação ainda está muito elevada da meta do Fed, que é de 2%, onde eles querem chegar, é bem provável que as taxas de juros dos Estados Unidos continuem em patamares mais elevados por um tempo um pouco mais prolongado. Por isso, a inflação ela vai continuar ainda em bear market. Por outro lado, em relação aos salários, a gente está vendo os empregados verem os salários aumentarem e de certa forma relacionar isso com o mercado de bull market, de crescimento. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, colocar o bear market aqui na inflação, tá? E um bull market no mercado de crescimento salarial, que de certa forma vem aumentando aí nos últimos meses. Agora vamos para o próximo indicador, que é a confiança do consumidor. A confiança do consumidor é um tipo de indicador que se mede o quão os consumidores daquele país específico estão otimistas ou confiantes em relação à economia do próprio país. Esse tipo de indicador é calculado por meio de pesquisas que são feitas e perguntas relacionadas ali aos consumidores, perguntando sobre faixa de renda, o que eles estão achando sobre o salário, principalmente ao emprego, aos gastos que estão tendo no momento e vários outros indicadores ali. E ele é medido de 0 a 100, ou seja, quanto mais perto de 100, mais confiante está o consumidor em relação ao seu próprio país. E normalmente, quando o consumidor está mais confiante com o seu país, ou seja, com níveis perto de 100 o indicador, isso mostra que eles tendem a gastar mais, a consumir mais e girar mais a economia, girando mais devagar a economia daquele país. Se a gente for olhar então agora para esse indicador lá dos Estados Unidos, da relação ali do consumidor com o próprio país, e atualmente
a um dos menores níveis nos últimos 25 anos. Ou seja, não tem outra alternativa a não ser colocar um bear market aqui para a confiança do consumidor que está relativamente bem baixa. Agora vamos para o indicador de mercado de trabalho, que também é bastante importante para a gente medir a sensibilidade da economia no país. O mercado de trabalho nos Estados Unidos está bastante aquecido, desafiando aí todo o esforço do Fed em aumentar os juros. No mês de abril foram adicionados 253 mil empregos na economia americana, superando todas as previsões que haviam sido feitas. Isso contribuiu bastante para a queda da taxa de desemprego nos Estados Unidos, que agora está em patamares extremamente baixos. Como vocês podem ver nessa imagem na tela, em abril a taxa de desemprego ela chegou ao patamar de 3,4%. Então, como a gente tem muito emprego sendo adicionados na economia, a gente tem uma economia um pouco mais bull market, ou seja, ela girando mais para o lado positivo. O que para o momento atual não é algo bom de se ver, né? Uma taxa de desemprego baixa no momento de agora é algo ruim, porque, de novo, tá girando a economia no momento de alta inflação, em que você tem que desacelerar a economia para diminuir a inflação. Mas o que a gente está avaliando aqui é os indicadores individuais. Então, obviamente, a gente vai ter que colocar aqui que o mercado de trabalho está em bull market. O próximo indicador é a dívida familiar. Esse indicador ele mede o nível de dívida das famílias em relação ao PIB dos Estados Unidos. Ele é interessante para você medir o quanto as famílias estão endividadas e quanto é saudável isso para elas ou não, principalmente para a economia do país. Aqui na tela vocês conseguem ver agora exatamente esse indicador da dívida familiar lá nos Estados Unidos, e que de certa forma ele vem crescendo bastante, fortemente aqui perto dos anos 2010 aqui. Ou seja, quanto maior era o percentual, mais as famílias estavam endividadas em relação ao PIB gerado dos Estados Unidos naquele ano. E a gente pode observar que desde 2010 a gente vem vendo uma queda nesse endividamento das famílias em relação ao PIB, que agora está nas casas dos 75%. Esse aqui seja talvez um dos indicadores mais difíceis de você colocar uma classificação de bear ou bull market. Porém, vamos classificar como bull market porque as taxas de juros atuais são em média bem mais baixas do que na década de 1980, o que na teoria permitiria as famílias ficarem um pouco mais endividadas no momento atual. Então vamos colocar um touro aqui na dívida familiar. Obviamente que é interessante vocês deixarem no comentário aqui se vocês não concordam com o que eu tô colocando aqui, até pra gente discutir depois, tá? Indo para o próximo indicador, a gente vai para a parte de manufatura. Vamos ver como que tá isso nos Estados Unidos. O índice ISM de manufatura mede aí a atividade e o desempenho do setor manufatureiro do país, sendo medida aí uma escala de 0 a 100, enquanto valores abaixo de 50 indicam uma contração. Como vocês podem observar na tela, esse indicador ele está abaixo de 50 no momento atual, isso já há alguns meses, e tem uma queda aí desde 2022. Então, obviamente que esse indicador demonstrando uma queda não é tão interessante, porque a economia ela gira menos, né? De certa forma você tem um bear market aqui. Então já fica claro aqui qual será a posição que a gente vai colocar, né? Bear market para manufatura nos Estados Unidos no momento atual. Agora indo para um dos indicadores mais importantes da economia, que é o mercado imobiliário. Existem de certa forma dois indicadores importantes para se olhar nesse tipo de setor. O primeiro deles é o preço médio das vendas das casas nos Estados Unidos. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, no longo prazo é comum a gente ver uma valorização no preço da venda dos imóveis, que é essa seta verde que eu estou apontando para vocês. O problema, como observado nessa seta vermelha, linha vermelha que eu coloquei aí, é que em 2020 houve um salto muito forte no preço médio das casas, ficando muito mais caro. E se a gente for dar um zoom um pouco maior nessa alta elevada que a gente teve recentemente lá nos Estados Unidos, que é essa linha vermelha, o mercado começou recentemente também a fazer uma correção desses preços, jogando muito para baixo ali a partir do primeiro trimestre de 2023, mostrando aí que talvez o consumidor já esteja de saco cheio com os preços das casas no momento, e que ninguém quer pagar tão caro por uma casa que antes valia menos. Outro indicador importante é a quantidade de casas sendo construídas no momento lá nos Estados Unidos, que também veio aumentando bastante ao longo dos anos, isso é normal, mas recentemente agora, depois de 2022, 2023, começou a ter uma queda bastante forte. Isso mostra que há sim uma tendência de queda no setor imobiliário americano no médio e curto prazo. Esses ciclos normalmente do mercado imobiliário, eles duram mais tempo do que o comum, alguns anos. De acordo com os indicadores que a gente viu, então, tudo mostra que a gente está no mercado de bear market, né? Ou seja, de baixa. E o que o mercado imobiliário como um todo tende a dar uma esfriada lá nos Estados Unidos e no mundo como um todo depois dessas altas super elevadas nos últimos meses. Agora a gente vai para o último indicador e depois tirar a nossa própria conclusão final. E esse indicador é a curva de juros. Esse também é um dos indicadores mais importantes de a gente olhar aqui, já que ele mostra pra gente qual que é a expectativa de juros no longo prazo, e isso afeta totalmente a valorização dos ativos e investimentos que você faz. Eu queria mostrar essa imagem para vocês que é bem interessante, que é do momento atual agora da taxa de juros nos Estados Unidos. Ou seja, qual que é a expectativa da taxa de juros para os próximos 4 meses, que agora está em 5,4. E a expectativa do mercado
estimado para os próximos 10 anos é em 3,8. Isso mostra que a expectativa no mercado atual é que a gente tem uma taxa de juros menor no longo prazo do que no curto prazo, o que é totalmente contrário do que deveria acontecer. Quanto mais tempo você deixa seu dinheiro investido, maior tenderia a ser o risco e maior a rentabilidade, maior o quanto te pagariam por isso. E isso pode de certa forma gerar um pouco de preocupação, principalmente indicando uma recessão em breve. Eu vou mostrar isso aqui com exemplos. Nessa imagem aqui da tela vocês conseguem ver a expectativa de juros na época de 2020. E você vê que a curva de juros ela tá totalmente diferente, né? Indicando ali de certa forma que quanto mais tempo você tivesse esses investimentos, maior seriam os juros pagos no 10 anos ali, 20 anos de investimento. E vocês podem ver que isso refletiu exatamente numa valorização da bolsa de valores, enquanto a taxa de juros era exatamente essa que eu mostrei em 2020. E aí agora eu quero comprovar para vocês que todas as vezes que os juros eram maiores no curto prazo nos Estados Unidos, houve uma recessão logo em seguida. Essa imagem ela é de 2006, mostrando a expectativa de juros que as pessoas tinham no mercado naquela época. E você pode ver que ela está muito parecida com o que a gente está vendo hoje de taxa de juros e expectativas em si dos economistas. E em 2006, logo em seguida, 2007, 2008, a gente teve aquela crise imobiliária gigantesca. Agora, olha esse aqui da taxa de juros dos anos 2000, né? A expectativa na época que se tinha. Muito parecida com 2006 e com o momento atual. Bom, logo após 2000, a gente teve 2001, onde a gente teve a bolha do .com, onde várias ações de tecnologia derreteram. Então, de certa forma, a gente pode colocar a classificação agora como bear market também para a curva de juros. Trazendo aqui mais para a parte de conclusão e o que eu acho disso tudo, a gente pode observar que a gente teve 3 indicadores de bull market e 5 de bear market. E tudo isso mostra pra gente que é bem possível que a gente sim tenha uma recessão no segundo trimestre de 2023, já que a maioria dos indicadores econômicos dos Estados Unidos está em bear market, indicando aí uma desaceleração econômica. E agora, respondendo finalmente a pergunta que vocês querem saber, é melhor investir agora ou esperar um pouco? Eu acredito fortemente que o mercado já tenha precificado esse bear market, né, que é o mercado de queda, ao longo das últimas quedas que a gente teve em 2022, que foi bem forte por sinal. E eu particularmente não consigo enxergar o momento de agora como um momento de espera, já que a bolsa de valores está de certa forma numa baixa. Várias ações de tecnologia caíram, podem cair um pouco mais, mas nada impede de você continuar comprando esses ativos mais baratos por agora. E como eu mostrei para vocês alguns indicadores que mostravam quando a taxa de juros estava mais elevada no curto prazo do que no longo e que havia uma recessão logo em seguida, esses também foram os melhores momentos para você começar a investir na bolsa de valores. Porque como eu mostrei para vocês no início do vídeo, sempre houve depois grandes elevações de altas nos próximos anos depois de grandes quedas. E se você parar para olhar um pouquinho para o mercado agora, você vai ver várias ações espetaculares a preços de banana, muito baratas. E é até importante comentar que aqui dentro da Dollarame, que é a minha empresa que a gente tem aqui, focada 100% em investimentos internacional, bolsa americana, a gente encontra esses ativos mais baratos e recomenda para vocês, clientes, assinantes de certa forma da Dollarame. E qual que é a ideia com isso? Vocês encontrarem bons ativos a bons preços e ganharem valorização no médio e longo prazo com isso. E todos os ativos que a gente recomenda ali dentro são da minha carteira, porque nada mais justo do que o Skin the Game, onde realmente a gente compra o que a gente recomenda. E se você tem interesse em fazer parte, ver quais são nossas recomendações, ganhar um dinheiro aí no médio e longo prazo com uma possibilidade um pouco maior do que fazer por conta própria, eu super aconselho vocês participarem do evento gratuito que eu vou fazer no dia 13 de junho, às 8 horas da noite no horário de Brasília. Nesse dia eu vou ensinar bastante coisa sobre investimento exterior e também abrir oportunidade para algumas pessoas entrarem na Dollarame e participarem da nossa research, da nossa casa de análise, vendo aí as melhores recomendações que a gente tem no mercado. Para participar, basta você clicar no link aqui embaixo, se inscrever gratuitamente e esperar as próximas informações nossas para você saber o que vai acontecer. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar bastante no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferenciado e não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, que ajuda a gente bastante a identificar se vocês gostam ou não desse tipo de vídeo. A gente se vê no próximo, valeu, até mais!